Seja bem-vindo a este curso de Introdução à Programação. Esse curso tem o objetivo de introduzir você no mundo da programação de computadores. O objetivo é voltado tanto para aqueles alunos que eventualmente não conhecem nada de programação, tanto para aqueles que já começaram a conhecer um pouco de programação e estão ali nos semestres iniciantes de qualquer curso na área de tecnologia da computação, ali nos cursos voltados para a área de computação, voltados para a área de tecnologia. Nós começaremos no módulo 1, algo bem básico, bem inicial. Então, se você eventualmente já tem alguma experiência e se sentir confortável com esses conceitos do módulo 1, já pode ir direto para o módulo 2. O curso promete ser algo bem completo, desde o início até o nível intermediário de programação. Começando então a tratar sobre esse assunto, vamos descrever como aprender, como pensar como programadores. Tá? Então nós seguiremos basicamente nesse módulo o que é programação, o que é um algoritmo, como transformar problemas em soluções, como pensar como programador e os erros mais comuns que acontecem quando você está iniciando sua carreira na área de programação. Por que aprender programação? Então, a programação ela é a base de qualquer curso da área de tecnologia ou de qualquer área de tecnologia. Por quê? Porque mesmo que se atue em área não ligada à programação, é importante que você conheça a programação, porque a programação ela vai muito além do que você dominar uma linguagem especificamente. Então, se você for criar aplicativos, se for trabalhar com inteligência artificial, se for trabalhar com automação, com jogos, com qualquer tipo de sistema, se for trabalhar com segurança, você pode perguntar, mas professor, se eu for trabalhar com segurança, o que eu vou ver de programação? Você vai criar scripts de automação para garantir a segurança da sua rede. Então, você sempre utiliza muito esse conhecimento que você vai adquirir daqui, tá? Programação não é para gênios, ou seja, programação você não precisa conhecer matemática, conhecer cálculo, não. Programação você precisa aprender a resolver problemas. E daí entra um ponto interessante, eu não consigo ensinar lógica para você. A lógica é algo que você precisa desenvolver. Então esse material, ele tem um viés exatamente de te ensinar e potencializar como que você consegue desenvolver a sua lógica para eventualmente você dominar uma linguagem de programação. Então é importante que toda a parte prática durante os módulos que estiver sendo mostrado, você repita aí, faça novamente aí em um caderno ou no seu computador, no seu notebook aí, para que você possa praticar. Então é importante que se tenha bastante prática quando nós falamos de programação, tá? Então, programar nada mais é do que resolver problemas. Significa criar instruções para que o computador execute determinada tarefa. Então, poderia ser, por exemplo, calcular uma média, mostrar uma mensagem, organizar uma lista. Ou seja, você tem um problema, tá? Você pensa numa solução, numa resolução via código desse problema e você passa a ter uma solução organizada. Tá? Então, você tem um problema, você pensa nos passos e você tem um resultado. Então, basicamente, são 3 fases. É importante que uma das fases mais importantes, vocês vão perceber que é exatamente a parte em que você pensa sobre o problema, em que você entende o problema. Tá? Então, o computador ele não adivinha, ele faz exatamente tudo o que você ordenar ele fazer. Então, se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, um programa que faça um café, tá? Então, eu quero fazer um café. Qual que é? Eu preciso descrever para o computador passo a passo, ou seja, pegar uma xícara, colocar água, adicionar café, ligar a máquina e servir. Essa sequência de passos nós conhecemos como algoritmo. Tá? Então é extremamente importante que você tenha essa sequência. Então, aqui tem mais detalhado um pouquinho. Então, por exemplo, para fazer um café, pega a água, ou seja, passo 1, passo 2, colocar no reservatório, se você estiver trabalhando com a cafeteira. Colocar café no filtro, ligar a cafeteira, esperar passar e servir. Isso é parecido com um algoritmo. Então, o que nós temos? Em programação, uma instrução errada pode gerar um resultado errado. Por exemplo, se você esqueceu o passo de colocar água, o que vai acontecer com o café? Não vai sair o café, ou seja, o resultado vai ser errado. Então, algumas coisas importantes, e agora preste muita atenção nesses conceitos aqui. Primeira coisa, você precisa entender o problema. Então, qual é o problema? O problema é fazer café, o problema é fazer um bolo, o problema é fazer um cadastro, o problema é calcular uma média. E quais são esses dados que eu preciso para fazer esse cálculo?
Tá? E o que será feito com esses dados? E qual vai ser o resultado que vai aparecer? Aqui nós precisamos entender claramente que qualquer programa de computador ou qualquer algoritmo, quando estou falando, ele tem três partes: entrada de dados, processamento e saída. O que é entrada de dados? São dados necessários para que você faça o processamento. O processamento geralmente são cálculos e a saída é o retorno daquele programa, o retorno daquele algoritmo para o usuário. Então, tenha sempre em mente que todo e qualquer algoritmo ou programa de computador ele tem essas três partes: entrada, processamento e saída de dados. Esse é um conceito bem importante que você precisa ter em mente a partir de agora. Mas o que é algoritmo? Algoritmo é a sequência organizada de passos para resolver um problema. Então, o algoritmo ele tem início, ele tem etapas, ele tem ordem para se chegar a um resultado. Então, algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos. Agora, o que é importante você considerar? Esse algoritmo, posteriormente, nos módulos seguintes, a gente vai ver que ele se converte num programa de computador. Mas antes você tem que passar por esse algoritmo. Então antes você precisa pensar nesse algoritmo, criar esse algoritmo para depois você fazer a tradução. Mas algoritmo também não é só da área de computação. Então se você for verificar aqui, por exemplo, uma receita de bolo, é um algoritmo. Como que faz uma receita de bolo? Quais são as entradas? Um caminho até a escola? Pode-se fazer um algoritmo. O que é algoritmo? Uma sequência de passos. Um manual de instrução? Também pode ser um algoritmo. Um roteiro de atendimento? Também pode ser um algoritmo. Então, voltando, é importante, se você considerar, por exemplo, fazer um bolo, um algoritmo, construir um algoritmo para fazer um bolo, recorda que eu acabei de comentar com vocês que o que acontece? Tem três partes. Então, qual seria a entrada de dados? Os ingredientes. Então, você pega todos os ingredientes, esses seriam as entradas de dados. Qual é o processamento? O processamento é fazer exatamente a mistura desses ingredientes na ordem correta. E daí a saída de dados seria o quê? O bolo pronto, assado e pronto para consumo. Então o que acontece? Todo algoritmo ele precisa ter uma ordem, tá? Então ele precisa ter uma sequência correta. Por exemplo, se fosse fazer um algoritmo aqui de login, então abrir o aplicativo, digitar o login, digitar a senha, clicar em entrar. Ele não pode ser uma sequência errada, por exemplo. Por exemplo, digitar o login antes de abrir o aplicativo, não faz sentido. Então ele precisa ter essa ordem é extremamente importante que se tenha no aplicativo. Algumas características de qualquer algoritmo, tá? Ele precisa ser claro, ele precisa ser bem ordenado, tá? Ele precisa ter ordem, tá? Ele tem que ser possível de executar, ele tem que gerar o resultado esperado. Então, se você espera um bolo, ele não vai gerar um pudim, ele precisa gerar um bolo, é aquilo que você espera. Então, o objetivo do problema é exatamente gerar um resultado. Então, você precisa gerar aquele resultado que é exatamente o resultado esperado. Algoritmo não é código. Tá? Isso é importante, tá? Algoritmo é a organização. Então você tem um problema, você precisa pensar numa solução para aquele problema e pensou numa solução, você constrói um algoritmo. Aí, se você verificar que o algoritmo está correto, aí sim você vai criar um programa de computador. Observe que é importante que a última coisa que a gente faz é fazer a tradução desse algoritmo para uma linguagem de programação. Por isso que você não deve se preocupar, por exemplo, professor, que linguagem eu vou programar? Vou programar em C, em Python, em Java, ou C Sharp, ou qualquer outra linguagem. Não se preocupe com isso, porque isso é um mero detalhe. Se você aprender adequadamente antes, a parte de pensar na solução, entender o problema, pensar numa solução, construir um algoritmo, se você compreender essa parte, você vai desenvolver sua capacidade lógica, sua capacidade de resolver problemas. E de posse disso, você será capaz de dominar qualquer linguagem de programação em um piscar de olhos. Essa é o que tem acontecido, com a experiência tem dito exatamente isso que tem acontecido com todos os alunos que pensam deste modo, tá? Então, por exemplo, se você tiver um algoritmo, calcular a média de duas notas, então primeiro você vai ter ler a nota, a primeira nota, ler a segunda nota, isso aqui é a entrada de dados. Aí depois você vai ter o quê? Somar as duas notas, isso é processamento, dividir o resultado por 2, que é para calcular a média, também é processamento, e mostrar a média
para o usuário, que isso aqui é a saída de dados. Então, observe que você tem a entrada de dados aqui, você tem o processamento nos passos 3 e 4, e você tem a saída de dados. E o que você tem? Um algoritmo, uma sequência de passos ordenado, ok? Então, mesmo você recebe as duas notas, calcula, soma, divide por 2 e mostra o resultado para o usuário. Então, como transformar um problema em solução? Então, a primeira coisa, você tem um problema. O que é o problema? Pode ser calcular a média de um aluno. Então, você precisa entender o problema. Segundo, você precisa ter a compreensão do problema. Se o problema fala, por exemplo, vou calcular a média aritmética, você precisa entender o que é média aritmética. Se você não sabe, não tem problema nenhum. Você vai pesquisar e entender o problema. Pessoal, é importante que um grande desafio que a gente enfrenta é exatamente entender o problema. Porque se você não entender o problema adequadamente e você já parte para criar uma solução, muito provavelmente sua solução será errada. Depois que você entendeu o problema, aí vem a segunda fase mais importante, que é o quê? Construir um algoritmo, ou seja, organizar, planejar a construção. E a última fase, então, é que você vai codificar em uma linguagem de programação específica, tá? Então, que daí vai ter o resultado final. Então, o que acontece? Entender o problema é a fase que eu considero mais importante do seu aprendizado em programação. Porque se você não entender qual é o problema que você vai resolver, você provavelmente vai fazer errado o algoritmo e vai fazer errado a codificação. Então, o que precisa ser resolvido? Quais dados vai precisar entrar para calcular aquilo que está sendo pedido? E qual vai ser o resultado que vai aparecer no final? Isso faz parte da compreensão do problema, de como você faz para entender o problema. Aí você identifica quais são as entradas. Se é o cálculo de uma média, o que eu vou ter? Nota 1, nota 2? Se é uma folha de pagamento, o que eu vou ter? Salário, percentual de INSS, salário bruto, salário líquido, o que eu vou ter de entrada de dados que eu vou ter que entrar? O que eu vou ter que processar? O que eu vou ter que calcular? Por exemplo, se eu tenho salário bruto, eu vou calcular depois o líquido. Se eu tenho total de horas, se eu tenho as notas do aluno, eu vou calcular a média. Eu vou dizer se ele foi aprovado ou reprovado. Como que vai ser? Quais são os meus processamentos que eu tenho? Veja, isso ainda faz parte do entendimento do problema. E por último, aí sim você vai ver o que eu preciso mostrar para o usuário. Qual vai ser meu resultado final? É mostrar a média? Mostrar se ele foi aprovado ou reprovado? Mostrar o salário líquido dele no final? O que eu vou mostrar? Então, observe que isso é muito importante, saber o que é entrada de dado, saber o que é processamento, cálculos, e saber o que é saída, o que eu vou mostrar para o usuário. Entrada de dados é o que o usuário vai digitar, são dados que eu preciso para fazer o processamento. Processamento são os cálculos e a saída de dados é o que eu vou mostrar de resultado para o usuário. Então aqui nós temos um exemplo completo de entrada de dados. Nota 1, nota 2, processamento, calculei a média e saída de dados, exibi a média final para o usuário. Aqui tem um outro exemplo. Nós temos aqui idade, entrada de dados, eu estou pedindo a idade, o usuário está informando a idade, eu faço o processamento verificando se a idade é maior ou igual a 18 anos e emito então para o usuário uma mensagem, maior de idade, no caso de maior ou igual a 18 anos, e menor de idade, caso essa condição seja falsa. Tá? Então observe que essas três partes de um algoritmo, essas três partes de um programa de computador, é extremamente importante que você tenha conhecimento, tá? Então, programar sem entender o problema é a pior das experiências que você possa ter, tá? Então, primeiro passo, se preocupe em entender o problema. Entenda o problema. O que o exercício pede? O que a atividade pede? Qual é o problema? O que você pretende resolver? Aí você separa em 3 blocos. O que vai ter de entrada de dados? Como que eu sei quais as entradas de dados? Por causa do processamento. Eu preciso fazer algum cálculo aqui? Preciso. Eu tenho esses dados? Não, não tenho. Então eu preciso de entrada de dados. E qual vai ser a saída? O resultado que eu quero mostrar para o usuário. Se está pedindo para mostrar a média que eu quero mostrar. Se está pedindo para mostrar alguma mensagem, é uma mensagem que eu vou mostrar para o usuário. Tá? Então, geralmente, pensar como programador envolve 5 ações. Dividir o problema em partes, tá? Identificar padrões, organizar as etapas, a sequência, testar a solução e corrigir erros. É muito comum acontecer erros nesse processo. Não fique ansioso caso você erre 1, 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo exercício.
Isso faz parte do processo de aprendizado. Aliás, lembre-se o seguinte, quando você pega um problema e resolve rapidamente e acerta, seu aprendizado foi mínimo. Agora, quando você pega um problema e erra, e daí tem que pensar de novo, tentar de novo, 2, 3, 4 vezes, isso aumenta a capacidade cognitiva sua de resolver problemas, ou seja, você desenvolve mais a sua lógica sempre que você tem dificuldade nesse aspecto. Então, por exemplo, um sistema de cadastro aqui, por exemplo, ler o nome, ler a idade, validar os dados, salvar as informações e mostrar as informações. Então você tem aqui, ó, o passo 1 e 2 novamente de entrada de dados, o 3 e 4 aqui de processamento e o 5 de saída de dados. Então aqui, vamos lá. Entender o problema. Fase 1, a mais importante de todas. Entender o problema. A segunda mais importante, planejar. A terceira, escrever o código. Então, escrever o algoritmo e o código, testar e corrigir caso tenha algum erro, tá? Mas volto a frisar que é muito importante a fase 1 e a fase 2, tá? Porque se você errar na fase 1 e fase 2, você compromete todo o restante do teu projeto, tá? Então, testar faz parte do seu processo, tá? O que é testar? Se você está construindo algo na mão, você está fazendo o algoritmo ali, você pode testar, que é o que a gente chama de teste mesa, que falaremos em breve com mais detalhes sobre isso. Então, lembre-se, errar nesse momento que você está iniciando, não é uma preocupação e faz parte do aprendizado, tá bom? O que é um bug, ou conhecido como erro, tá? Ele é um cálculo errado, uma mensagem errada, eventualmente, tá? Um programa que trava, uma condição eventualmente mal escrita. E o programador, cabe ao programador fazer o quê? Descobrir o erro. Então é normal no início e até o programador experiente cometer erros e fazer as correções. Aí é importante você também trabalhar como investigador de erro, olhar para a tela, deu erro, tenta olhar para a tela, verificar o que está de errado, tenta identificar, tenta detectar o que está de errado nesse programa, tá? É um erro muito importante, cara. Não tente decorar soluções. A solução para um problema pode ser completamente diferente da solução para o outro problema. Por isso que eu enfatizo a lógica nesse processo de aprendizado, de introdução à programação, a lógica é a habilidade que mais você precisa desenvolver, que mais você vai utilizar e é a mais importante essa skill que seria desenvolvimento da lógica sua para resolver problemas. Não pule a parte de planejamento, porque isso é um grande erro. Tá? Provavelmente você vai fazer uma implementação errada. Tá? Não testar, teste. Tá? Nunca libere um programa pronto para o usuário sem antes fazer testes exaustivamente. Tá? Não tenha medo de errar, porque vai errar, corrija e esse erro vai propiciar melhorias no seu código, melhorias no seu aprendizado também. Tá? Não copie, tá? Evite olhar a solução dos outros, principalmente nessa fase de aprendizado. Crie a sua própria solução. Mesmo durante o curso que eu vou dar alguns exercícios e algumas soluções, vou resolver alguns problemas com vocês. Procure resolver antes de buscar a minha solução. Porque o fato de você criar a sua solução sem copiar o que está sendo resolvido, isso vai ajudar bastante no seu desenvolvimento cognitivo e principalmente no desenvolvimento da sua lógica, que é o mais importante neste ponto. Então, o que nós aprendemos aqui? Programação é dar instruções ao computador. Algoritmo é uma sequência de passos. Todo programa começa a partir de um problema. Então, o cliente traz um problema e você vai criar uma solução para aquele problema. No caso nosso aqui, que são aulas de curso, eu vou trazer um exercício, que é o problema, e você vai criar uma solução. Precisamos sempre identificar as três partes, que é o quê? Quais serão os dados de entrada, qual vai ser o processamento, qual vai ser o cálculo e qual vai ser os dados exibidos na saída. E que errar sempre vai fazer parte do aprendizado, principalmente nesse período inicial. Tá? Então, antes de programar, pense muito bem. Pensar na solução, entender o problema, planejar, que seria criar os fluxogramas que a gente vai ver mais à frente. Tá? E por último, então, codificar.
Tá? A última preocupação sua será sobre linguagem de programação, sobre código em linguagem de programação, tá bom? Então vamos um checklist aqui para você que está iniciando neste momento. Entenda bem o problema. Saiba quais são os dados de entrada. Saiba o que é preciso calcular. Saiba quais vão ser os resultados que precisam sair. Escreva essa sequência de passos. Faça uma anotação, ó, primeiro esse passo, segundo esse, até a saída de dados, tá? E teste esse exemplo através de simulando como se fosse um computador, tá bom? Vamos aqui, por exemplo, agora você pode utilizar esse aqui, eu trouxe 5 opções aqui de problemas para você criar algoritmo. Então cria aí um algoritmo, uma sequência de passos para escovar os dentes. Ou uma sequência de passos para preparar um sanduíche. Ou uma sequência de passos de sacar dinheiro no caixa eletrônico. Ou uma sequência de passos para calcular o troco de uma compra. Ou uma sequência de passos para fazer um login no aplicativo ou em uma aplicação. Tá? Então, se você fosse considerar, por exemplo, aqui, calcular a média de um aluno, quais seriam as entradas? Nota 1, nota 2. Qual seria o processamento? Calcular a média. Então, média 1, nota 1 mais nota 2, dividido por 2, dá a média. Média aritmética nesse caso. O que vai exibir na tela? Exibir a média. Então, observe aqui ó, que eu tenho exatamente as 3 partes. Entrada de dados, processamento e saída de dados. E aqui eu tenho a descrição. Tá? O pseudocódigo que a gente chama do algoritmo, que é início, ler nota 1, ler nota 2, que é a entrada de dados, calcular a média, que é o processamento, exibir a média, que é a saída, e o fim do algoritmo. Por exemplo, aqui, valor de compra. Crie um algoritmo que lê o valor de um produto e a quantidade comprada e calcule e mostre o valor total da compra. Então, qual é a minha entrada? O valor do produto e a quantidade comprada. Qual que é o processamento? Calcular o valor total, que é o valor do produto vezes a quantidade. Qual é a saída? Mostrar o valor total da compra. E aqui estão os passos descritos. Tá? O pseudocódigo que a gente chama aqui, que é início, ler valor, ler quantidade, calcular, mostrar o resultado total, fim. Observe que eu tenho as 3 partes, ó, entrada de dados, processamento e saída de dados. E, em seguida, então, nós entraremos no módulo seguinte, trabalhando mais com o planejamento do algoritmo, que é fluxogramas, elaboração do algoritmo por meio de fluxogramas, pseudocódigos e teste de mesa.